Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver para mais uma aula do nosso curso de PixLR 2021, nosso editor de fotos online profissional e gratuito. Lembrando que aqui no canal Cursob você já encontra o curso completo, basta acessar aí o Cursob Cursos Online, playlist e curso de PixLR 2021, certo? Recado dado, vamos lá porque nessa aula eu vou ensinar como criar efeito recorte de revista. Não sei se esse é o nome oficial, né, desse efeito, mas é o que parece, né, é recortes de revista. E além disso é legal para vocês aprenderem, né, a utilizar as ferramentas desse editor de formas criativas, né? Então além desse efeito pode ser que vocês mesmos criem outros efeitos aí, beleza? Então vamos lá, vamos utilizar o editor avançado PixLR e vamos abrir aqui a imagem. Aqui eu vou ensinar algumas formas de recorte, tá? Tanto recortar a imagem, como você fazer isso com texto. Então vamos começar com imagem, que é mais fácil. Vou clicar aqui, ó, em abrir imagem e vou selecionar uma imagem aqui. Selecionei aqui essa, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos supor que eu queira fazer um efeito, né, corte de revista nesse carro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é recortar esse carro. Para isso eu vou utilizar a opção aqui, ó, seleção de laço, e vou utilizar aqui polígono. Só que esse recorte, vou até dar um zoom aqui. Esse recorte ele não é um recorte perfeito, né? Ele tem que ser um recorte bem amador, como se fosse uma criança recortando uma revista. Ou seja, olha, esse polígono, para quem não assistiu às aulas anteriores, você dá um clique, leva o mouse até onde você quer, dá outro clique e vai contornando de clique em clique. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, aí eu já vou fazer uma reta só até aqui, ó. E aí eu vou ir fazendo os recortes, ó. Sempre tenta fazer com retas e pontas, tá? Evita fazer corte arredondado, porque o efeito vai ficar mais legal. Ele quadrado assim mesmo, ó, é bem amador, né? Como se fosse uma criança cortando a revista, recortando, né, a revista. Aí vai fazendo algumas retas, ó. Tenta, nas quinas, tenta deixar ponta. Aí aqui você faz um breve recorte na roda e pronto. Quando voltar, você vai clicar, né, onde você começou e aí vai ficar esse efeito, né, de tracejados em movimento, né? Então, feito isso, basta você ter claro aí, segurar o Ctrl X e você vai recortar o carro, certo? Agora você precisa colar esse carro na imagem que você quer criar. Então eu vou adicionar uma nova camada, ó, vamos em camada e nova camada. Vou acessar aqui, ó, vou ocultar essa camada que eu tenho, né? Não vai visualizar e essa é a nova camada, tá? E então Ctrl V e pronto, já recortei o meu carro. Se você não sabe trabalhar com camadas, aí assista as aulas anteriores, certo? Só que olha só, não gostei muito desse recorte aqui, ó. Eu acho que vai ficar melhor tirar, né, essa parte daqui da frente do carro. Então eu vou voltar aqui na minha arte, vou deixar visível novamente, Ctrl Z para desfazer e Ctrl Z. E voltei com o meu carro. Então o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito e vou desmarcar. E eu vou selecionar novamente, mas dessa vez eu vou tirar essa parte da frente aqui, ó, esse para-choque do carro. E pronto, selecionei novamente, Ctrl X e agora sim, camada, nova camada. Vou ocultar a camada do carro e aqui nessa nova camada eu vou colar. Então ficou melhor o recorte. Então só assim, ó, você já consegue criar, né, esse efeito recorte de revista. Mas o legal é você dar uma cor, né, para esse efeito. Então o que eu vou fazer? Vou ir aqui, ó, em ajustes, vou colocar esse efeito pop. Então ele já ficou, né, com um aspecto assim mais de impressão, né, de revista. E além disso, eu vou voltar em filtro, biblioteca de efeitos. Vou colocar aqui Too Old e vou colocar aqui, ó, preto e branco. Então vai ficar assim. E além disso, para dar mais um efeito ainda, eu vou ir em ajuste, posterizar. E ó, e vou deixar desse jeito, ó. É claro que aí vai da sua preferência, você vai colocar os efeitos que você quiser. Ó, esse daqui eu achei bem legal. E aplique. Então olha só, ficou, né, um efeito assim bem caricato, né, bem interessante. Mas aí você coloca do jeito que você achar melhor, certo? E depois que você tiver aqui esse desenho, você já pode trabalhar a arte aí do jeito que você quiser, né? Colocar o fundo, mas eu vou dar algumas dicas aqui de como nós vamos criar a nossa arte. Então vou deixar separado aqui o carro e aí depois, ó, você muda a angulação, ó, cria umas artes bem legais, certo?
Então vamos lá, quero colocar mais elementos, ó. Vou adicionar aqui uma nova camada e a mesma coisa, vou escolher aqui uma imagem. Vou aumentar aqui o tamanho dessa imagem. E vou fazer a mesma coisa, ó, seleção de laço, polígono e também vou recortar aqui, ó, sempre mantendo, né, um pouco o espaço para dar o efeito de recorte de revista e tente não deixar pontas arredondadas, ó, deixa sempre pontiagudas e retas. E pronto, terminou o recorte, Ctrl X, podemos deletar essa parte que sobrou e Ctrl V para colar. E olha aí, ó, já tenho aqui a imagem do rapaz recortado também. E aí você dá uma mexida aqui, ó, para dar um efeito mais interessante. Certo? E você pode fazer isso também com letras, pessoal. Só que letras é necessário uma configuração aqui um pouco diferente, tá? O que nós vamos fazer? Vamos voltar para a página do PixLR. Vamos utilizar aqui o PixLRX mesmo, que é o Expresso. E vamos criar um novo documento. Criar novo. Vou utilizar aqui 1920 por 80 e criar. Então vamos lá, eu tenho que criar uma imagem como texto, tá? Então primeira coisa, eu vou colocar aqui uma cor de fundo, branca mesmo. Recomendo que vocês deixem alguma cor, né, de fundo. E vamos colocar o texto. Colocar o texto, você vai colocar o texto aí que você quer escrever, né? Vou adicionar um novo, vou colocar na cor preta. A fonte vou deixar essa mesmo, já vou dar algumas dicas de fonte. E o tamanho, vou escrever o texto primeiro. Por exemplo, vou escrever aqui PixLR 2021. E agora sim vou aumentar o tamanho. Só que olha só, tem alguns segredos aqui, ó. Primeiro, vou deixar negrito, né, para ficar um efeito mais legal. Ou não, né? Vamos tirar. Vou deixar com negrito mesmo. Tem que deixar o tamanho grande. E também ajustar o espaçamento entre as letras, porque senão não vai ter espaço para o recorte. Então, ó, espaçamento entre letras. Vamos aumentar. Vou aumentar o campo de texto aqui, ó, no máximo que dá para esse tamanho. E aumentar um pouco o espaçamento. Então pronto, então agora eu vou conseguir recortar. E qual que é o segredo aqui? Como nós vamos ter que transformar isso em imagem, já vamos colocar outras opções de fonte também, porque assim a gente recorta uma letra de cada fonte. Vai ficar bem legal. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei. E agora, ao invés de Verdana, eu vou colocar fontes diferentes, ó. E essa daqui, ó. Então agora eu tenho 4 opções de fontes para recortar, certo? Não tem como você fazer o recorte assim, pessoal. Então você precisa, ó, salvar essa imagem. Eu vou salvar, baixar. Então agora eu transformei esse texto em uma imagem, certo? Esperar fechar aqui e close. Agora vamos voltar para cá, acessar novamente PixLRE, que é o avançado. E vou abrir aqui esse design que eu já estava criando. E agora eu vou adicionar uma imagem, né? Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar uma camada do estilo imagem, formato imagem. Vou selecionar a foto que eu acabei de criar e pronto, já tenho aqui a minha foto. Então, vocês entenderam, né? Não pode ser simplesmente o texto, tá? Para você recortar tem que ser a foto. E agora é só você fazer o recorte novamente, ó. Vamos clicar aqui na nossa imagem, opção de laço, polígono e vou recortar. Agora eu vou escolher qual P eu quero, ó. P eu vou escolher esse aqui embaixo, ó. E a mesma coisa, vou recortar, tá? Sempre de uma forma, ó, irregular, né? Como se fosse uma criança, ó, recortando aqui. Voltou no começo, pronto. Ficou assim a forma selecionada, Ctrl X. Aí você clica aqui fora, ó, clica aqui na seta novamente, organizar, clica aqui no fundo do seu design, Ctrl V. E pronto, ó, já tenho aqui uma letra. E assim você vai fazer com todas as letras, tá? Ó, pessoal, uma informação importante aqui. Às vezes pode acontecer de você tentar recortar uma letra e não conseguir. Ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, recorte, polígono, e eu preciso agora do R. Então vou escolher esse R, ó. Aí eu venho, seleciono, faço tudo certinho, vou apertar o Ctrl X e não recorta, tá? Por que que isso acontece? Porque você tem que selecionar a imagem que você está recortando. Então, ó, você tem que clicar aqui nessa seta de organizar,
você tem que selecionar aqui a sua imagem com texto, ó, vai ficar assim selecionado, e agora sim você recorta com polígono. E agora ele vai recortar. Ó, Ctrl X, certo? Então, se você tentar recortar e não conseguir, é porque você está selecionando sem antes vir aqui e clicar na imagem. Agora eu preciso tirar essa desmarcar. Então, ó, venho na seta, organizar, clico na imagem e agora eu tenho que efetuar o recorte, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, deixei assim, ó. O 2021 eu deixei tudo junto, né? Uma para ir mais rápido aqui o desenvolvimento da aula e outra porque eu acho que vai dar um efeito legal também, né? Vai ficar um pouco diferente, ó, eu posso trabalhar, rotacionar depois, então acho que vai ficar legal, certo? Então vamos lá, vou apagar aqui o que sobrou dos meus textos. Então beleza, até aqui tranquilo, né? Agora nós vamos criar a nossa arte. Então o que eu vou fazer? Do jeito que está aqui, ó, eu vou voltar para o PixLR e dessa vez vou utilizar a opção PixLR X. E vou abrir novamente, porque aqui é mais fácil, eu acho que eu gosto mais desse estilo aqui para trabalhar, né, o desenvolvimento da nossa arte, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é redimensionar o tamanho, né, o formato dessa arte. Então eu vou clicar aqui, ó, Layout Modelo, Redimensionar Imagem. Vou tirar isso daqui, ó, de proporções e eu vou colocar a largura 1920 mais altura 1080 e aplicar. Esse é o tamanho, né, de miniatura para o YouTube, tá? Então vamos lá. E agora que eu já tenho esse formato, ó, eu posso, por exemplo, criar a minha thumbnail, ó. Então vou colocar mais ou menos assim, algo mais animado, né? Claro que aí você vai utilizar esse efeito para o que você achar mais interessante, ó. Coloco o carro aqui, né? PixLR, para selecionar mais de um, ó, você clica e segura o Shift, ó. E aí você traz todos para cá, aumenta o tamanho. PixLR 2021. E aí você forma aí a arte do jeito que você quiser, né? Vou colocar aqui uma cor de fundo, colocar um roxo. E pronto, PixLR 2021. Certo? E aí você vai ir brincando, ó, dá até para aumentar um pouco cada letra, ó, rotaciona algumas letras, ó, para dar um efeito ainda mais de recorte. PixLR 2021. Legal? E o que dá para você fazer também? Trabalhar com mais filtros, né? Para dar uma característica assim mais de revista mesmo. Então vou clicar aqui nessa imagem, vou ir até efeito, e eu vou escolher aqui, por exemplo, esse portrait e vou colocar deep. Então, ó, dá esse aspecto mais amarelado, né? Imagem mais antiga, impressa mesmo. Vamos ver esse carro aqui também, ó, organizar o carro, efeitos, portrait e deep. Ó, fica mais, né, mais old school assim. E você pode até mesmo tentar trabalhar aqui nas imagens, ó. Então, organizar, vou clicar aqui nesse R, por exemplo. Vamos até efeitos, colors, e ó, dá até para você trocar a cor, ó. Deixar esse roxo. Vamos pegar, voltar para organizar, pegar esse X. Efeitos, colors, ó, deixar aqui, ó. E esse P tá faltando um verde aqui, né? Organizar, P, efeitos, colors, deixar aqui verde, ó. Então você pode organizar também até as cores utilizando filtros, certo? Desse jeito, aumentar aqui o P, ó, PixLR, deixar por trás ou pela frente do carro, né? Vamos ver. PixLR 2021 e eu vou colocar algum outro texto aqui em cima, certo? E aí você pode fazer aí a arte que você quiser, né, com a sua criatividade e tal. Eu só acho que eu vou ter que trocar aqui, eu vou colocar esse para cá e o carro aqui em cima. Aumentar aqui. Não, acho que tinha ficado até legal assim, já que é recorte, né, não tem problema tá cortado aqui o corpo, né? Então é isso. Aí assim você vai criar aí a arte do jeito que você quiser, certo? É um recurso que não é para todas as ocasiões, né? Mas é interessante vocês conhecerem porque assim vocês aprendem a utilizar essas ferramentas e quem sabe aí criar até o efeito que vocês quiserem, né? Algo inovador, tá legal? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula de PixLR. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e tchau!